Olá, bom dia pessoal! Estou aqui mais uma vez com vocês nessa live incrível com profissionais que estão dando informações, dicas que são valiosas para o crescimento da sua clínica. E aqui, pessoal, eu vou estar falando com o Michel. Ele vai estar falando de uma coisa muito importante para a sua clínica, que é sobre treinamento dos seus funcionários. Vou falar aqui com o Michel. Bom dia, Michel! Bom dia, obrigado de novo pelo convite aí, é um prazer sempre estar falando com vocês aí e com toda essa audiência aí maravilhosa, para a gente passar bastante conteúdo aí, para ajudar no crescimento da clínica, do consultório odontológico, não é isso? Que cada vez mais a gente precisa se profissionalizar para ter um negócio lucrativo, né, que tem uma constância. É um prazer ter você aqui na nossa live. E hoje você vai estar falando de uma coisa muito importante, né? Você que começou uma clínica do zero, estava me contando, né? Conta um pouquinho aqui pra gente, pros novos, né? Pra pessoa que acabou de chegar agora, né? Falar, ué, mas quem que é o Michel? Ele vai falar de treinamento, mas ele tem clínica, não tem? Só faz uma breve... uma passagem breve ali, porque você criou uma clínica desde o zero, né? Então você sabe realmente das dificuldades, né? E também de como solucionar essas dificuldades, né, Michel? Exatamente. Assim, eu resolvi empreender, na verdade, na odontologia ali em 2017 para 2018. A minha formação é em tecnologia da informação. Eu não sou dentista, mas eu vi uma grande oportunidade na odontologia justamente por conta de uma deficiência que se inicia lá no início da faculdade, né? Onde não tem uma grade na faculdade sobre gestão, é uma faculdade muito técnica. E aí o dentista ele sai da faculdade ali com aquele sonho de ter um negócio próprio, mas ele fica muito perdido, né? Porque ser empresário é muito diferente de ser um técnico, seja em qualquer área, né? São coisas totalmente diferentes. E aí eu resolvi, né, investir comprei na verdade, uma clínica, que era de uma franquia, inclusive uma unidade de uma franquia, e vim mudando o modelo de negócio dessa franquia. Na verdade, era uma franquia, mas eu não peguei a bandeira da franquia, eu criei do zero, porque eu mudei tudo, na verdade, né? Eu mudei o nome, eu mudei a bandeira, eu mudei de lugar. Na verdade, assim, veio uma carteira de paciente pequena que era de ortodontia. Mas hoje, na verdade, não, eu transformei isso tudo num negócio de uma clínica multidisciplinar. E foi uma experiência muito bacana, porque, assim, desafiador e bacana, sabe? Porque o que acontece? Eu não sabia de algumas coisas que aconteciam na odontologia, alguns cuidados que eu deveria tomar. Um exemplo desses cuidados é com relação ao alvará da vigilância, alvará da prefeitura, e tem muita gente aí que não está tomando esse cuidado, tá trabalhando no risco, ou não toma um cuidado preventivo na hora que vai definir um ponto, sabe? E tem uma série de critérios. A vigilância, por exemplo, ela vem mudando constantemente as regras. Né? E durante a minha obra, por exemplo, isso porque eu fui até a vigilância, levei projeto, contratei arquiteto, e durante lá, já tinha sido aprovado, eles fizeram uma mudança que, por exemplo, eu tive que tirar um banheiro que ficava no fundo da clínica para frente da clínica. Uau. Olha que loucura. Às vezes tem mudanças que são realmente, digamos, radicais, né? Até o que é o objetivo aqui da gente falar, né? A gente vai falar aqui sobre treinamento de equipe, o dentista ser o gestor, e ele precisa desse tempo que é justamente para ele gerir o negócio dele, para ele não ser pego de surpresa, né? E muitas das vezes colocar o negócio dele em risco. Porque se ele não se profissionalizar como empresário do ramo da odontologia, que tem suas particularidades, ele está sujeito a passar por um grande desafio que talvez faça com que ele, inclusive, feche as portas. Exatamente. Esse pode ser um motivo muito forte, né? E o alvará é fundamental, né? Não tem o que questionar, né, Michel?
precisa realmente estar ali à risca, precisa realmente estar cumprindo, né, com os requisitos, porque nós também, né, como pacientes, também nos sentimos mais seguros, né, quando vamos a uma clínica que tem tudo certinho, né? Então a gente também tem que se colocar no lugar do paciente, como a gente gostaria, né, de entrar numa clínica, né? É isso aí, na verdade tem que ter todo um acolhimento ali, né? Não tem mais espaço para amadorismo, né? Em nenhum negócio, principalmente na odontologia, que a concorrência aumenta todo dia abre um novo consultório, uma clínica nova, todo dia está chegando uma franquia nova. E aí aqueles dentistas que não se profissionalizarem, eles vão ficar para trás. Bom. Né? Eu conversei semana passada com um dentista que tem 70 anos e ele estava desesperado, porque antigamente ele trabalhava com indicação, agora ele não consegue mais trabalhar só com indicação, né? A indicação está ficando escassa, porque a concorrência ela é muito grande. O mercado mudou. O mercado mudou, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que precisa ser adaptada, né? Então, aquele pensamento retrógrado lá de trás, onde o dentista ele não se atualizava, onde ele tinha uma recepcionista que anotava ali os atendimentos numa agenda de papel, aonde ele não se preocupava, ele tinha uma função de chefe, não de líder gestor. Isso aí não vai ter mais espaço. Não dá. Não tem mais espaço para esse tipo de perfil. Não tem mais espaço para aquele perfil arrogante, aquele perfil soberbo, que infelizmente tem muitos dentistas que ainda têm esse perfil, e eu lido com alguns deles e eu tenho tentado passar para eles que muitas das vezes, Silvia, é uma questão de defesa, sabe? Uhum. Eles se tornam um pouco agressivos, arrogantes, porque eles não sabem lidar com aquela situação. E aí eles acham que na condição de dono, de proprietário, eles podem ficar usando só o poder. Uau! Claro que eles podem usar poder, mas o poder vai levar eles pro buraco. É isso que o único lugar que vai levar é para fechar as portas, né, Michel? Porque a sociedade já mudou, né? Hoje os pacientes, os colaboradores, né, já não são mais os mesmos, né? E isso também, eu acho que, entrando um pouquinho no assunto que a gente vai falar, o treinamento da equipe também começa com o treinamento do próprio profissional dentista, né, Michel? Ele também precisa fazer um treinamento para poder se adaptar a esse novo mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Ele tem que ou ficar menos tempo no mocho, ou ele contratar uma pessoa capacitada para ajudar ele. E se ele fizer isso, está tudo bem também. Ele contrata uma pessoa que saiba fazer gestão de pessoas, uma pessoa que saiba fazer uma administração de um negócio, olhar para o contas a pagar, olhar para o contas a receber, para que ele tenha um negócio saudável, treinar a equipe, fazer com que a equipe faça um atendimento humanizado, sabe? Controle os atendimentos, ver como é que está a base de paciente. Ele precisa fazer isso, senão ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E tem acontecido isso muito. Tem dentistas que têm uma formação impecável que estão desesperados. Estão desesperados porque não tem mais paciente chegando. Por quê? Porque não estão se atualizando, né? Não querem botar um sistema, não querem fazer investimento com marketing digital, acham que isso é uma despesa, né? Acha que é uma despesa você ter um sistema, acha que é uma despesa você fazer investimento de marketing, acha que é despesa pagar um treinamento para se capacitar. E aí o seguinte, vai afundar, porque não tem preparo para lidar o que está vindo pela frente, essa onda, né? A gente já passou por algumas delas, né? E até na pandemia aí, claro, a gente conseguiu divulgar bastante coisa, alcançar bastante nosso público através do marketing. Através da informatização. Consegue fazer análise de dados, né, Michel? Por exemplo, a pandemia, ela foi um grande exemplo que a gente precisa estar acompanhando a nossa clínica, né, odontológica, médica, desde casa, se for preciso, né, desde onde a gente estiver, porque não dá para estar ali, né? E como você faz isso? Ligando toda hora para sua secretária, ou para sua recepcionista, ou para os dentistas que colaboram? Não tem como, gente. Precisa realmente ter
uma plataforma, um software de gestão que lhe dê informações precisas, reais, confiáveis, né? E para isso precisa treinar a equipe, né? Conta pra gente, Michel, como é que foi esse início aí, né, da sua clínica, que você colocou a marreta mesmo para transformar ela, você que não era, né, da odontologia e acabou se tornando um empreendedor, né, na área da odontologia. Como é que foi essa questão de se autotreinar? Que eu acho que você também teve que receber treinamentos, né, para que pudesse se adaptar, né, ser um empreendedor na área da odontologia, e também com os seus funcionários, porque eu acho que a gente recebe aqui, né, indicadores de que muitas vezes os funcionários bloqueiam ali a implantação, por exemplo, de um software. Sim, sim. Na verdade, tem muita resistência, né? Resistência à mudança. O ser humano, ele é resistente à mudança. Ele não quer sair da sua zona de conforto. E aí que está uma grande questão e o grande papel do dentista, que é o dono, que é o gestor da clínica, né? Eu passei por todo esse processo, eu tive que entender a fundo todas as etapas que existem numa clínica, todas as áreas. E eu procurei ajuda, eu paguei mentorias por muito tempo. Para quê? Para ter conhecimento, para ter propriedade. Eu apliquei aquele conhecimento desde lá da captação. Então, agendamento de lead, cadastro de paciente no sistema, como é que é o processo de consultas. E isso, assim, tem muito dentista que não sabe como é que funciona um processo, por exemplo, de uma entrega de uma prótese. Não sabe, e ele é dono de uma clínica. E aí o que acontece? Isso gera um retrabalho, isso gera um ônus muito grande, isso diminui a lucratividade. Então ele acha que ele só é o dentista, ele só precisa ser o dentista. E não é isso, ele precisa conhecer do processo da clínica dele para ele poder delegar e cobrar. E aí ele não quer simplesmente delegar, ele entrega isso para um funcionário, e aí quando dá errado ele fala, mas eu já pedi para minha secretária, eu já pedi, ela que não está fazendo da forma correta. Eu escuto muito isso, só que nem ele sabe qual é a forma correta. Então, e aí não adianta só cobrar o resultado, porque você cobrar o resultado sem saber como é feito, não adianta. O funcionário, ele tem um monte de dúvida. A secretária, principalmente quando fala secretária, né? Porque tem uma grande diferença entre uma recepcionista, uma secretária, uma pessoa, uma CRC, que tem que ser muito bem treinada. Uma recepcionista, né? Esse conceito de recepcionista, inclusive, ele precisa acabar nas clínicas de odontologia. Precisa ser um perfil muito mais similar a uma secretária do que uma recepcionista. Porque uma secretária, ela cuida do processo. Ela cuida de um todo. Ela faz muito mais que uma recepcionista. E foi por isso que até no módulo que a gente tem no método, o primeiro módulo do lado do meu curso, do método, é falando sobre a recepção. E o dentista, ele não quer gastar tempo treinando sua recepção. Tem recepcionista, né, que não sabe nem quais tratamentos que a clínica oferece, o que é uma prótese protocolo, o que é uma overdento, o que é uma PT provisória, o que é uma PT definitiva. Como é que ela vai prestar um serviço de qualidade se isso é competência do dentista ensinar para o seu funcionário? Ninguém vem pronto numa clínica de odontologia. Dificilmente você vai pegar uma pessoa pronta para sentar e executar o trabalho na sua plenitude, na sua excelência. Então tem que treinar. E treinar uma coisa... imagina, ele está pecando por uma coisa que ele domina. Ele domina esse assunto, que são os tratamentos. Imagina a parte de captação, que ele não tem domínio nenhum. E aí ele não quer estudar. Aí é um grande problema, né? Porque ele estuda bastante, né? Como dentista, como profissional, e é muito bem qualificado. Mas quando a gente decide, né? Quando se decide ter uma clínica própria, precisa estudar uma outra profissão, né, que é o empreendedorismo, que é sobre gestão de negócios, né, que é uma outra profissão, é uma outra forma. E se não tem paciência,
ou não quer, né, fazer, enfim, ter essa outra profissão, que eu acho que precisa ter ao menos o básico, né? Porque você precisa saber como é a sua casa, né? Uma pessoa, por exemplo, ela contrata gestores, né, para sua casa, por exemplo. Mas você precisa saber como é que funciona ali, se a televisão está funcionando, como é que é a parte elétrica. Você precisa saber, por mais que você não execute, né? Mas, Michel, me conta um pouquinho como foi quando você partiu do zero até agora, mas como foi essa questão do treinamento com seus funcionários? Você fez um passo a passo, você fez uma apostila, você buscou mentorias, como é que foi essa recepção, né, da sua secretária, ou, enfim, dos dentistas, né? Porque faz tempo, né? Faz quanto tempo que você está com as suas clínicas? Já tem mais de 5 anos, né? Pois é. Já tem mais de 5 anos. Então conta pra gente aí, assim, já está estabilizada no mercado, né? Eu, na verdade, assim, desde o início, como eu vim de fora, né? Eu vim do mercado, eu trabalhei por 20 anos fora, e eu sei como funciona o processo de uma empresa de médio e grande porte. Eu já vim muito com um know-how do conhecimento de uma estruturação, de um negócio bem estruturado. E foi um grande desafio para mim, porque eu vim com uma mentalidade de algo médio e grande, e aí eu caí num negócio pequeno, porque uma clínica de odontologia é um negócio pequeno perto de outros negócios que existem no mercado, aí, empresas de médio e grande porte. Mas, assim, uma coisa foi um desafio que eu tive que fazer logo no início, que me ajudou muito, foi me aprofundar em cada área. Qual é o dever de uma recepção, uma secretária, a pessoa que está na linha de frente de uma clínica? Qual é o papel de uma auxiliar? O que exatamente ela deve fazer? O que o dentista deve fazer quando você está falando de uma clínica? O que a pessoa do administrativo deve fazer? Como é que você monta toda essa estrutura para que você crie uma engrenagem que funcione? Então eu me aprofundei em cada detalhe de cada área para poder delegar de uma forma correta, e olhar e monitorar. Então eu me aprofundei muito nisso. Tive que montar uma equipe multidisciplinar, e aí eu paguei mentoria para poder também absorver conhecimento, para eu poder, inclusive, contratar dentista, que é um grande desafio. Já é um grande desafio o dentista contratar um dentista, imagina aí com conhecimento. E aí eu fiz algo muito interessante nisso, aí eu tive uma sacada aí bem interessante. Eu chamava um monte de dentistas para uma entrevista e deixava eles falar. Falava assim, tá, me fala um pouco da tua experiência. E me fala, porque eu não conseguia debater tanto com eles naquela época, eu não conhecia muito a fundo. E eu anotava, e eles falavam os termos, e eu ia lá na internet, pesquisava o que era cada termo daquele que eles estavam falando, eu buscava informação, e aí eu comecei a ter muito contato, e perguntava para um, perguntava para outro, e acabou que eu comecei a ficar mais confiante, sabe, nas entrevistas. Fato é que hoje eu converso, ninguém fala assim, você não é dentista. Se eu não falar, ninguém percebe, né? Porque eu me aprofundei tanto que eu consigo conversar ali, na grande maioria das vezes, de assuntos profundos, né? Obviamente não tem detalhes minuciosos de alguma situação, mas para o que eu preciso me atende, resolve, sabe? Claro. Eu consigo numa profundidade. E o que acontece? O dentista, e aí, como eu estou falando de várias especialidades, o dentista geralmente ele monta uma clínica, ele fica direcionado, como por exemplo, ortodontia, só que a clínica dele é multidisciplinar, e ele não entende nada das outras áreas. E aí como é que ele vai fazer uma gestão boa se ele não entende como é que funciona um processo de prótese, né? Como é que funciona ali um processo para você entregar uma cirurgia, seja unitário, seja um protocolo. Ele não sabe quais são os componentes que precisam ser usados, não é só implante. E aí você vai percebendo que, por exemplo, muitas das vezes, o componente que é utilizado no implante é mais caro que o implante. Só que você só consegue saber disso se você se aprofundar no assunto, se você montar uma coisa chamada precificação. É para isso que precisa a precificação de um produto, para saber qual é a sua margem de lucro.
E aí, na ilusão dele, ele fica ali, não, é só a prótese, é laboratório, implante, ele faz uma conta muito rasa. Ele não sabe nem qual é o valor da hora clínica dele. E aí ele não sabe por que não está sobrando dinheiro no final do mês, sabe? Ele está trabalhando para pagar boleto. Então, quando você está sozinho no consultório, tudo bem, o controle está ali na sua mão. Você não precisa ter um controle rigoroso. Agora, se o dentista quer crescer, quer ter 2 cadeiras, 3, 4, 5, 10, 14, como tem cliente nosso que tem 14 cadeiras. É um negócio mega profissional que tem que ser, sabe? É muita gente envolvida, são muitos dentistas. Então você precisa se profissionalizar. Precisa estar treinando, né? Treinando você a obter outros conhecimentos, mas também treinando os funcionários. Então você fez isso, né? Você se treinou, você foi atrás de conhecimento para, né, tá dentro da área da odontologia com propriedade, né? Para poder estar contratando dentistas com propriedade, né? Falando com dentistas com propriedade, né? Já que o negócio era seu. E como é que foi, além dos dentistas, com os outros funcionários aí na sua clínica, né? A gente tem a recepcionista, a gente vai ter o administrativo, a gente vai ter o financeiro, né? Como é que foi essa questão do treinar, né? Essas outras áreas, né, que compõem um negócio odontológico? E aí, assim, para você, parece ser simples uma recepção de uma clínica, mas é a parte mais delicada e mais sensível de uma clínica, é a recepção. É onde que a gente precisa se dedicar mais tempo, inicialmente, até porque é o seguinte, não é só, a recepcionista não só faz um agendamento, ela cuida do cadastro, esse cadastro precisa estar muito bem feito, que o maior ativo de um negócio é o cliente, é o paciente, e esse cadastro precisa estar impecável, atualizado, né? A recepcionista ela precisa saber as particularidades de cada paciente para fazer um atendimento correto, individualizado. Quem trata todo mundo igual vai estar maltratando alguma pessoa, porque as pessoas, né, é para tratar igual com educação. Claro. Né? Então você não trata uma pessoa que anda normal igual um cadeirante. Né? Se você fizer o mesmo tratamento, você vai estar maltratando uma pessoa. E as pessoas confundem muito isso. Tem que tratar todo mundo igual. Não, tem que tratar as pessoas com respeito. Né? É isso que a gente aprende, tem que ser com respeito, e não igual. E aí, o que acontece para que você trate as pessoas da forma correta, você precisa fazer um cadastro bem alinhado. Você precisa ter uma ficha de anamnese voltada para conhecer quem é o perfil do paciente. Você precisa ali saber qual é a data de aniversário do paciente, você precisa saber a última vez que ele foi à consulta, quantas consultas ele tem pela frente, se ele está com os pagamentos em dia, né? E fora outras centenas de coisas que existem ali. O trabalho dele foi para o laboratório, se o trabalho já retornou, se pode confirmar a consulta. E isso tudo o sistema ajuda muito. O controle odonto ele entra nisso aí para ajudar. Só que o que acontece nisso? O gestor também precisa saber usar o sistema. Porque o que acontece? Senão ele fica refém da secretária. Eu tenho visto isso muito. O dentista está refém da sua secretária. Ele não consegue. Ele sabe que ele precisa de uma pessoa melhor, mas ele não larga. Porque o pouco que ela sabe é muito para ele. Nossa. É muito para ele. E aí o seguinte, refém, cabide de emprego, contrata a cunhada, a irmã da irmã de não sei quem que estava precisando de emprego, e uma pessoa totalmente desqualificada e quer ter resultado, então não vai ter. E aí ele não sabe como ensinar, a pessoa também não tem aquela garra, aquela força de vontade, está totalmente fora do perfil para entrar ali. Mas enfim, isso é uma coisa que realmente precisa ser resolvido, mas existe também uma rotatividade nas clínicas, né? Até porque é uma função ali que muitas das vezes é utilizada como trampolim para escalar para uma outra situação. Geralmente pega, isso tem que ter uma percepção muito forte, né, na hora da entrevista, que é saber se a pessoa que você está contratando para sentar na recepção, por exemplo, quais são os sonhos dela, se ela está fazendo uma faculdade, né?
qual é o plano dela para daqui a 5 anos. E não fazem perguntas básicas. Aí o que acontece? Contrata uma pessoa, está finalizando uma faculdade, sei lá, de qualquer coisa, de administração. A pessoa, se não movimentar essa pessoa para a área que ela está buscando para a vida dela, ela vai sair, Ela vai sair, não tem jeito. E aí, assim, por isso precisa fazer um mapeamento muito refinado. Só que essa rotatividade, assim, aconteceu comigo e eu tive que pensar como eu faria para otimizar o meu tempo. E aí, eu tive uma sacada de criar uma universidade para a minha clínica. E dentro dessa universidade, o que é essa universidade? São videoaulas gravadas de todo o fluxo, todo o processo da clínica. Então, quando entra um funcionário novo, ao invés de pegar uma pessoa e ficar imersa durante uma semana, 2, 3, um mês, você tem lá uma universidade, a gente chama de UOG, né, que é a Universidade Oral Group, que é o nome da minha clínica, e essa pessoa ela fica lá durante, no mínimo, uma semana assistindo todas as videoaulas, e aí depois ela tem um encontro com cada membro da equipe para tirar dúvidas. Olha que legal. Então você passou a treinar, né, a sua equipe, ao invés de deslocar 2 profissionais, né, você então criou aulas didáticas, né, para que a pessoa, porque aulas a gente já está acostumado também, né, na vida cotidiana, o pessoal que estuda, então você acabou observando, né, que as aulas online, elas conseguem passar mais conhecimento e os processos, né, Michel, porque eu achei muito interessante essa sua sacada, porque 2 pessoas, você ensinando uma e outra, talvez a que esteja ensinando não esteja passando detalhadamente os processos à pessoa que está aprendendo. E nesse passar, né, às vezes não faz por querer, às vezes são vícios, né, mesmo já. Se perde os processos, e os processos são tão importantes, não é, Michel? Sem dúvida, e você falou um ponto que, assim, por exemplo, o controle odonto, ele tem várias videoaulas lá, tem uma universidade dentro do controle odonto, né? Com aulas muito separadas, segmentadas, com muita didática. A facilidade do controle odonto de customizar ele para cada tipo de clínica, porque você precisa customizar, porque cada região tem uma necessidade um pouco diferente, tem suas particularidades, e você consegue adaptar essas particularidades dentro do controle odonto, né? E ele é muito flexível com relação a isso. Existem lá os treinamentos, é muito completo, são excelentes profissionais que dão ali o treinamento, só que tem os 10% do lado do gestor da clínica que precisa ver o treinamento e definir qual é a política, como é que vai ser utilizado. Como, por exemplo, o controle odonto tem a solicitação de prótese, né? Que é muito procrastinada ali, é muito negligenciada, na verdade, pelos dentistas. E fica com um problema que não sabe se o trabalho foi ou voltou. Usa lá o controle odonto, faz a solicitação de prótese, né? Vê quando a prótese volta, bota lá os dias que o laboratório pede, combina isso com ele, coloca o secretário auxiliar para dar o recebimento, e aí já fica lá no paciente lá, dizendo que a prótese está disponível, né? O boleto ele já faz a conciliação bancária automática, aí tem fazer um monte de coisa por fora, aí tem um mega de um trabalho, contrata uma parte administrativa, paga lá 2 salários mínimos e tem um negócio ali na mão e sabe, por quê? Por falta de conhecimento, porque não se dedicou. E aí, quando eu falo, engraçado que assim, tem gente que usa controle odonto há 4 anos, que vem fechar parceria com a gente, né, para fazer marketing, assessoria, já usa o controle odonto, aí eu falo essas coisas assim, nossa, mas eu não sabia que isso existia? Sério? Aí, assim, por quê? Porque não se dedicou, sabe? Tem que se dedicar, tem que entender a ferramenta, e esse é o papel do gestor. O gestor tem que se profissionalizar. A equipe dele, ela vai e volta, tem rotatividade. Ele vai ficar lá enquanto o negócio estiver de pé. Ele é a única pessoa que vai estar lá enquanto o negócio ficar de pé. E ele é a pessoa que tem que ter mais conhecimento do negócio.
Não que seja mais ágil, mas é que ele precisa ter conhecimento. Obviamente, se ele pegar a secretária lá para fazer agendamento, fazer uma busca, gerar um relatório, ela vai ser mais ágil porque ela faz isso todo dia. Claro. Mas ele precisa saber que existe um relatório para saber se tem algum paciente sem agendamento futuro, sem algum paciente que foram muitas consultas, que isso representa um prejuízo, né? Passou no número de consultas da precificação, por exemplo, que cada consulta consome hora clínica, isso dá prejuízo. O controle odonto ajuda a fazer isso. Então ele está muito mais num papel de gestor, que tem que deter desse conhecimento, para saber quem são os aniversariantes do dia, mandar mensagem para essas pessoas, gerar conexão, saber quais os orçamentos que estão em aberto. O dinheiro está na mesa com o sistema. É muito fácil. Quando você domina o sistema, quando quero fazer fluxo de caixa rápido, eu dou 3 cliques no controle odonto e faço fluxo de caixa assim, ó. Então, o que eu fiz nesse processo? Não é só a universidade que eu criei com videoaulas gravadas, né? Hoje tem plataforma muito free, qualquer um pode fazer. Você grava isso pelo computador, com uma webcam, qualquer um faz, não precisa ser nada mega profissional, é uma coisa do dia a dia, informal mesmo ali, né? Informal que eu digo você não vai vender isso. Produzida, né? Não precisa ser produzida. Não precisa ter uma alta produção, não precisa ter gasto. É só uma webcam no notebook, no computador. Você compra por R$50 uma webcam, se não tiver, e grava essas aulas de forma particular. Só que ele precisa fazer, além disso, reuniões semanais com a equipe, reuniões individuais para acompanhamento, metas bem definidas, clara, cobrando equipe. Meta, por exemplo, de venda, você tem a meta mensal, trimestral, anual, seja lá o que for. Só que você precisa acompanhar todo dia. Eu, por exemplo, tenho reuniões todos os dias de 15 minutos com a minha equipe comercial para saber como é que está o andamento. Importantíssimo. Se não fizer isso, o que acontece? Vai chegar lá no final do mês e vai... não bater uma meta, só que está muito longe. E precisa alinhar, né? Quais são os problemas que estão tendo, né? Para mitigar esses problemas. É muito importante. Sim, e aí assim, por exemplo, como que você pega muito? Por exemplo, passou 10 orçamentos no dia anterior. Aí fechou, um exemplo, acontece, tá? Tem dia que fecha 80%, tem dia que fecha 10%. O que aconteceu no dia anterior? Teve muito paciente que passou aqui e falou que vai falar com o marido, com o filho que está esperando 13º, está esperando férias. E aí eu sei quebrar essas objeções. E aí eu percebo que a equipe está com dificuldade. Falo, então, vamos lá. O que você vai fazer nesse momento aqui? Né? Você vai comprometer o paciente. Né? Por exemplo, se for a objeção, vou esperar minhas férias. Minhas férias é mês que vem. Pega um valor de ativação, assina um contrato e bota o pagamento futuro. Emite um boleto pelo controle odonto, aprova o contrato e bota o boleto para frente. Ou pode fazer isso? Claro que pode, claro. Entendeu? Claro, o paciente está com o contrato assinado. Vai falar com o marido. Como é que quebra a objeção do marido, sabe? Tem que gerar conexão. Muitas das vezes você tem que chamar o marido, que é o decisor, para ir até a clínica, para conhecer. Porque o paciente, ou a paciente, seja homem ou mulher, ele não vai conseguir passar a mensagem da forma correta em casa. É difícil, uma coisa complexa. E ele não vai ter a percepção do ambiente acolhedor. Ele não vai conseguir passar isso. A entrega orçamento, às vezes, né, tem clínica que entrega orçamento, aquela folha de caderno. Nossa Senhora. Eu fico louco, e já destaca assim. Aí, nossa Senhora. aí vai numa franquia, aí a franquia vai lá, imprime o orçamento bonitinho, entrega, ainda entrega um brinde. Quem que vai ganhar o jogo? Exatamente. Entendeu? É proibido. Nos meus parceiros de dentista, é orçamento impresso no envelope, de preferência papel timbrado, e se puder ainda entrega um brinde personalizado para o paciente, agradecendo pelo comparecimento, dependente se ele fechou ou não. Porque o que você está fazendo nesse momento? Atendimento humanizado, encantador. Pode ser que aquele paciente não compre, mas ele vai chegar em casa, pode ser até que o marido ou o filho compre, nem ele, entendeu? E ele vai sair com a sacolinha, vai sair com o envelope, ele está passando na rua, as pessoas estão vendo.
Então, assim, a importância disso, ela vai muito além só do fechamento ali local. Com certeza. E por que as reuniões? Porque você ouve as indagações, as dificuldades da equipe. Você só consegue crescer tendo conhecimento do problema. Se não conhecer o problema, não vai conseguir resolver. E tem muita gente não fazendo isso. Ah, não vou fazer não, só eu e a secretária. Mesmo que seja você secretária, tem que fazer. Claro. Certo? Se tiver mais time, tem que fazer. Ela muitas das vezes vai trazer uma situação que você precisa resolver, né? Um problema, uma melhoria. Olha, doutor, está tendo muito atraso. Consulta de avaliação, na entrega, os pacientes não estão indicando, porque a doutora está atrasando muito nas consultas. Tem que ouvir a tua equipe e resolver. Né? E só através de reuniões, de treinamento, de sabendo quem são as pessoas corretas. E através das reuniões você consegue mapear o perfil, a capacidade de cada um, porque a pessoa tem que se pronunciar. Tá bom, o que você faria? Qual é a tua sugestão? Tem que perguntar, tem que indagar, para ver até onde a pessoa consegue ir. Para ela também trazer soluções, né? Claro. Não é só levar o problema, né? Eu levo o problema, a objeção, mas também penso em 2, 3 soluções, né? Porque aí você também faz esse treinamento com a equipe, mas também uma equipe pensante, né? Não é só uma equipe que vai receber ali informação e executar. Ela também é parte da solução, né? E ter uma equipe engajada, uma equipe pensante dentro da clínica, ela também vai criar soluções para as objeções ali, né? Que talvez, por exemplo, o gestor ou o dentista não consegue perceber ali a solução, mas ela que está, né, ali na frente, que está todos os dias, ela também pode trazer uma solução, né, Michel? Trabalho em equipe, é uma engrenagem. O gestor ele faz parte da engrenagem. Só que ele dá velocidade à engrenagem. A engrenagem pode parar, a engrenagem pode girar. Então, ele que dá essa velocidade. Ele não pode negligenciar isso, sabe? Ele tem que estar mais próximo. E isso é profissionalizar. Se ele quer crescer e ainda é pequeno, ele tem uma ótima oportunidade dele não ter um descontrole lá na frente. E aí, agora que ele tem que fazer mesmo, enquanto ele é pequeno, porque depois que cresce, para resolver é mais difícil. E o prejuízo vem. Por exemplo, controle odôntico. Tem lá um módulo de prótese, gestão de prótese, controle de materiais. Vocês devem saber disso, obviamente, pouquíssimos utilizam, né? E aí estão tomando prejuízo na clínica. Está assumindo material, não sabe para onde foi o material. Por quê? Porque não quer se dedicar, não quer aprender, não quer nem saber que existe aquilo lá. A secretária fala assim, ai, doutor, a auxiliar vai dar muito trabalho, não dá para fazer mais isso, não. Mas é assim, a gente escuta muito isso aqui, Michel, e às vezes escuta realmente essa frase. Dá muito trabalho alimentar a ferramenta, alimentar a plataforma. Olha, todo empreendimento, todo negócio, ele dá muito trabalho para ele gerar lucro. O lucro não cai do céu, não. Né? Dinheiro não cai do céu e nem nasce em árvore. Então, com certeza, se você quer realmente crescer, se você realmente quer ser um empreendedor de sucesso, dá trabalho. E você precisa ter um time do seu lado, né? Que não falhar dá muito trabalho. Dá trabalho sim, mas é preciso realizar esse trabalho. Né? E depois, com o tempo, esse trabalho ele já não existe mais, porque você já criou o hábito, né? Então já não dá mais trabalho, você vai fazer com mais facilidade, com mais rapidez, né? Então é importante que o gestor, né, o proprietário, o dentista, ele também tenha essa consciência, né? Que o dar trabalho, que ser um empreendedor de sucesso, ser uma clínica de sucesso, né? Ter uma grama verde, dá trabalho. Você precisa estar tratando ela. Ele é responsável pela gestão de tempo da equipe dele, né? Ele tem que saber gerir o tempo dele da equipe. E muitas das vezes ele não quer fazer isso. E aí ele aceita as crenças limitantes que as pessoas criam de eu não tenho tempo. E aí se você tem uma pequena monitoria do teu negócio, seja uma câmera, por exemplo, você tem câmera na clínica, né? Aí você pega alguns momentos ali, olha a câmera, você vai ver que no mínimo, eles passam 1 hora no celular resolvendo assunto particular, sabe? E aí aquela 1 hora era a hora que botaria todo o processo lá de prótese certinho, que 1 hora vezes 22 dias
úteis, são 22 horas. Será que em 22 horas dá para cadastrar os produtos? Exatamente. Agora, e ele não quer fazer essa conta. Agora no controle odonto, para cadastrar os produtos, não sei se você já utilizou ali. Agora é automatizado. Você pega um arquivo... Da nota. Eu vi, eu acompanho. Eu sou a pessoa que mais... eu acompanho lá todas as atualizações. Tem lá do lado do nosso login, né? Tem os logs, né, de atualizações. Apareceu o sininho, eu já clico lá. Opa! Inclusive, o gestão de negócio evoluiu muito o CRM, né? Você vê, eu acompanho direto. Eu vi da nota já. E aí eu mandei pro administrativo da minha clínica, falei, olha, eles melhoraram aqui, já consegue dar entrada na nota. Exatamente, maravilha. Porque é uma evolução, né? Porque você não precisa ficar cadastrando nota por nota. Você já faz por XML a entrada, faz os ajustes que precisam ser necessários, porque às vezes precisa de algum ajuste, mas é isso, né? É automatizar processos, mas também o que ainda não está completamente automatizado, algum cadastro que precisa fazer, precisa alimentar. Porque você precisa, por exemplo, alimentar valores, né, de entrada e saída. Para ter um fluxo de caixa real, fiel, você precisa alimentar a plataforma, né? E para isso precisa o treinamento, né, que você faz aí com a sua equipe, né, Michel? Exatamente. Eles têm que trazer também, porque chega numa hora, na verdade, que você cria o hábito, né? Você tem que criar o hábito. Depois que vira o hábito, eles acabam sabendo um pouco mais que você de algumas coisas, funcionalidades do sistema. Esse é o intuito, né? Se você pegar, por exemplo, na área administrativa, na área financeira, o meu administrativo sabe mais do que eu, porque está ali todo dia fazendo, mas eu queria eu provoquei que ela soubesse mais do que eu, sabe? Por quê? Porque eu sei que existe conciliação bancária, eu sei que existe o faturamento, que tem que emitir as notas, fluxo de caixa, aí você tem que saber ali quais são as diferenças no fluxo de caixa, o que é real, o que são os recebíveis para frente, taxa de inadimplência, quanta taxa de inadimplência. Olha que coisa importante, isso aqui, eu lembrei disso aqui é muitíssimo importante. Paciente com pagamento inadimplente, ele não pode ser atendido. Né? E o que acontece? Está acontecendo muito isso. O paciente vai atendendo, ainda mais clínica grande. Por quê? Porque o gestor não definiu a política, não avisou lá na frente, lá para a recepcionista, o seguinte, se tiver inadimplente, não passa. E aí passa, entrega o tratamento todo, e quando vai ver, prejuízo. Taxa de inadimplência de 40%. Eu tenho visto taxa de inadimplência de 30%, 40%. Eu estou apavorado. Mas o paciente prorrogou o pagamento. Prorroga o tratamento. Não entrega. Porque depois vai desfavorecer a clínica. Porque aí você está na mão do paciente. Não é o paciente que está na sua mão. Não entrega a prótese dele não para tu ver se ele não vai arrumar o dinheiro para pagar. Entendeu? Quero ver ele ficar sem dente. Não vai ficar. Entendeu? E isso é gestão. Tem que ter controle, só que tem que ter a disciplina, tem que ter a direção do gestor orientar a equipe. Não é o controle odonto que vai orientar, olha, se tiver inadimplente, não pode passar. Vocês não vão falar isso para ninguém, né? Vocês até recomendam, se estiver ali numa live, numa reunião, Sim. igual a gente está aqui, a gente está recomendando, obviamente, mas isso é função do gestor. Aí, essa é uma política da clínica, né? Com certeza, que pode ter política que, por exemplo, a balança financeira pode estar negativo, mas está liberado o tratamento. E tem gente que nem sabe o que é balança financeira. E está ali. Balança financeira é justamente para você equilibrar o pagamento versus entrega, o que você recebeu, o que você entregou. E às vezes fica negativo, como por exemplo, a gente parcela um protocolo, né? E aí, geralmente, se você parcelar o protocolo em 20 vezes, você vai entregar o protocolo e você receber tudo. Só que qual o cuidado você tem que tomar com isso? Fazer uma análise de crédito, consultar SPC Serasa, para ver se você pode entregar com uma balança negativa. Se o paciente é negativado, dá para vender. Eu ensino isso no meu método, dá para vender, só que você controla a balança financeira dele. Faz um cronograma de acordo com os recebíveis. Né? E o controle odonto é uma baita de uma ferramenta que ajuda a você fazer esse controle, porque você tem ali a balança financeira, você sabe exatamente o que pagou, o que você entregou. É um clique, né? Prontuário financeiro, vai lá embaixo, balança financeira, sabe o que está acontecendo. Pronto. Não precisa nem raciocinar muito, tá pronto o negócio.
certo? Só que você tem que saber ler a balança financeira. Tem gente falando que o paciente está devendo. Não tem nada a ver a balança financeira que o paciente está devendo, né? Aí você tem que olhar em outro lugar. Você tem que ver se tem algum boleto, algum pagamento vencido. São coisas diferentes. Exatamente. E aí, para isso, precisa ter treinamento, né? Pessoal, a gente está falando tudo isso, mas é que a base aqui da nossa conversa é o treinamento, né? Então, assim, se você não sabe ler, você precisa treinar, você precisa estudar. Se você não dá a política, as diretrizes para os seus outros colaboradores, como eles devem agir, você como gestor, então eles vão fazer aquilo que eles acham, né? Que é bom para a clínica. Mas o achar, eu acho que é o pior caminho, né? Porque o achismo para o negócio, ele é realmente o pior caminho, né? Tem um ano o dentista achando que a secretária dele tá fazendo o script, tá mandando a mensagem correta para os pacientes. Tem um ano que ele tá achando, ele não vai lá e não vê. Exatamente. E aí não sabe por que o negócio não está crescendo, não sabe por que a clínica não está atraindo mais pacientes, não está fidelizando, né? Porque um dos pilares importantes de uma clínica odontológica ou qualquer outro negócio que trabalhe diretamente ali com o cliente é a fidelização, né? Porque ele já conhece. Então, tudo isso é treinamento da equipe. E se a equipe, como o Michel bem colocou, né? Mas é difícil, dá muito trabalho. Talvez você precise analisar esse perfil desse colaborador, não é, Michel? Seja líder, treine sua equipe, procura desenvolvimento pessoal para você desenvolver as áreas que realmente você precisa. Todo mundo precisa desenvolver uma determinada área para você poder ajudar pessoas. Enriquece quem ajuda mais pessoas. E o papel do líder é ajudar as pessoas que estão no seu time, sabe? E treinar e estar mais capacitada para você ter um negócio lucrativo, rentável, que você possa tirar férias, sabe? Que você acorde tranquilo, não acorde naquela loucura. Eles têm que se desenvolver, eles têm que virar a chavinha, se profissionalizar, porque senão não vai virar um negócio. Está na hora de, sabe, assumir as rédeas da clínica. Exatamente. Aí sim o negócio vai virar. Exatamente. E uma das formas para você assumir a rédea é ter indicadores, é ter... Né, gente? A gente está no 2023. Vamos lá, a gente precisa sair do papel. Né? É muito mais fácil errar quando você está no papel, numa planilha. Né? Então você precisa estar na sua casa, mas dentro da sua clínica. Né? Você precisa estar com seus funcionários comprometidos. Né? E para isso é treinar, conhecer, buscar, usar aqui, né, Michel? Exatamente, tem que... Ou contrata uma pessoa se não é capaz de executar essa função. Exatamente. Mas assume que não é capaz, não tem problema nenhum, contrata uma pessoa. Agora só não deixa o negócio ficar à deriva, né?